Fala, povo bonito, tudo bem? Convido o seu coração hoje a meditar conosco lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus Pai. A gente sempre tem esse texto como uma corrida, né? A gente tá ali, a gente parece um atleta, né? Eu já ouvi muita pregação assim, que a gente parece um atleta, que a gente tem um monte de testemunhas nos olhando. Mas eu queria olhar um pouquinho para Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, a gente vê aqueles que servem de testemunhas para nós. Aqueles que foram tão humanos quanto nós, mas que por causa da sua fé resistiram, deram bom testemunho, foram boas testemunhas e foram até a morte por amor à verdade. Não mediram as consequências. E aí Cristo é apresentado no capítulo 12 de Hebreus como nosso maior exemplo. Aquele exemplo acima de todos. É a continuidade do capítulo 11. Mas ele traz para nós uma coisa que muitas vezes a gente não quer abrir mão. Abrir mão do nosso pecado. Deixando todo o embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos impede de chegar na presença de Deus. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso significa que às vezes o embaraço nem sempre é pecado. Deixando todo o embaraço. Às vezes o embaraço é aquilo que a gente não necessariamente é pecado, mas que serve como distração, que tira o nosso foco, que nos impede de chegar. E o pecado, que de pertinho nos rodeia, nos seduz, nos encanta. Eu sei que início de semana é sempre muito desafiador, não é? Muito. A gente olha assim e fala, nossa, mais uma semana começando. Eu aqui, para os meus amigos que são cegos, me descrevendo, eu não tive nem tempo de fazer o cabelo ainda. Tô com o cabelo arrumadinho pela graça, porque tá preso. E a gente já começa a semana naquela coisa, puxa, tem que estar tudo pronto para começar mais uma semana. E parece que a gente tenta aliviar o fardo no final de semana e que no começo da semana tá lá o fardo todinho de novo pra gente carregar, não é? E foi por isso que eu trouxe essa palavra pro seu coração. Porque eu desafio você a tirar o fardo, mas não somente o fardo da ansiedade, não somente o fardo da inquietação, mas o fardo do pecado da sua vida. Para que você possa correr a carreira que lhe está proposta. Tirar as distrações para que você realmente possa correr. Porque enquanto a gente não tira aquilo que não é prioridade, mas que a gente prioriza, aquilo que é pecado e que a gente trata como nosso pecadinho de estimação, enquanto a gente não tira isso, a gente não corre a carreira que nos está proposta. A gente não tem Jesus como nosso maior exemplo a ponto de nos fazer agir radicalmente em favor da vontade de Deus como ele agiu. Então eu desafio você hoje, nessa palavra de início de semana, a deixar que o seu coração seja invadido pela presença de Deus, a permitir que o seu coração esteja focado em ter mais comunhão, em cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Amém? E aí eu queria terminar cantando um pouquinho dessa música que significa muito para mim e que significou muito para mim quando eu quis realmente voltar aos propósitos do Senhor para cumprir com mais excelência
aquilo que Ele tinha me chamado para fazer. Quero mais comunhão contigo. Eu quero teu Espírito agindo através de mim. O Senhor é o meu abrigo. Toma minha vida, ela é toda para ti. Muda toda a minha mente, me ensina o teu perdão. Não quero que nada mais me afaste do Senhor, pois só encontrei em ti o verdadeiro amor. Senhor, nos ajuda a ter mais comunhão, a te ter como foco da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a nessa manhã, nesse início de dia, saber que Tu és o autor e o consumador da nossa fé. E fazer com que o Teu exemplo sirva não somente para nos inspirar a viver uma vida de santidade, mas também para nos inspirar, Senhor, a cumprir o propósito, a correr a carreira, a tirar as distrações, a tirar o peso do pecado, que tão de perto rodeia a gente, que a gente tantas vezes é seduzido. Nos ajuda, Senhor, para que a gente possa a cada dia lembrar que o Senhor desprezou tudo o que tinha que desprezar, aceitou todos os desafios, porque o Senhor pensou em nós, que nós possamos ter o mesmo altruísmo para pensar em Ti, no Teu reino e naquilo que nós queremos para a nossa eternidade, ficar do Teu lado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que Deus te abençoe, boa tarde, boa noite, bom início de semana. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas se edificou sua vida, curte, compartilha. E se quiser ouvir mais da nossa música, tá aí para você ouvir e se deleitar na presença do Senhor, tá bom? Um beijinho, até o próximo vídeo.